mulheres têm multitarefas, né? E a Carol quis dar esse detalhe aí, essa aula maravilhosa para a gente, que ela vai falar agora um pouquinho de como aprender a cuidar do planeta. Ela vai falar das plantas, que é o que a gente pode fazer, a nossa parte aqui, né? A nossa parte dentro da nossa casa, porque agora a gente tem que ficar em casa. Ela vai falar um pouquinho também do que você pode fazer dentro de casa e do trabalho dela, que é um trabalho lindo, que eu já acompanho há alguns anos aí e estou, assim, suspeita de falar desse trabalho maravilhoso. Com vocês, de Pernambuco, Carol Stoff! Bom, vamos lá. Deixa eu só te fazer uma correção. Eu não sou bióloga, eu sou sanitarista. Aí, é isso aí. Depois a especialização foi na área de terra. Senão depois só, né? Pra aquelas pessoas assim, tipo Daniela, assim, tudo que mexe com planta, eu aprendi biologia. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Não. Bom, então vamos lá, Dani. A Dani já me conhece há alguns anos e a gente tem uma história longa já, e eu sou assessora de planta delas, do mesmo jeito que ela me ajuda muito em outras questões. Aliás, queria te parabenizar por ter me convencido a vir aqui, porque desde que eu conheci a Daniela, ela fala para mim que eu tenho que aparecer e que eu tenho que fazer live, e isso para mim é um sofrimento, para quem me segue já há algum tempo sabe disso. Então é muito complicado e eu estou aqui, graças a Daniela. Então, profissional excelente também. Graças a você plantas, que aceitou então, o convite, né? E você que ficou na minha orelha, né? E que assumiu aí comigo, né? Essa missão aí, essa tarefa de apoiar mulheres empreendedoras e mostrar o seu trabalho para o mundo, porque a oportunidade da gente mostrar para o mundo é estar nas redes sociais. Eu estou falando de Belo Horizonte e a Carol está de Pernambuco, ou seja, sem fronteiras. Pode ir lá, Carol. As redes sociais, elas ajudam muito nesse sentido, né? A gente acaba tendo um mercado muito mais aberto. Mas, enfim, vamos focar nas plantas aqui. Depois a gente proseia mais. O que é legal o que é a terapia verde, né? Na verdade, se fala muito desse bem-estar relacionado às plantas. O quanto elas trazem de conforto, de bem-estar, o efeito terapêutico. Então, a gente pode dividir isso em diversas sub-áreas. Uma é a questão energética, que aí você tem um campo mais voltado para o misticismo e muita gente não acredita. Então, como, por exemplo, o Comigo Ninguém Pode, que é uma planta que está relacionada à proteção, a espada de São Jorge e outras. Tem algumas plantas, como a passiflora ou maracujá, né? Que aí você está entrando num outro campo, que é dos óleos essenciais, dos cheiros, aromas, sabores, e são efeitos bioquímicos, que a gente sabe que existe, são comprovados cientificamente, e que você tem, inclusive, remédios já feitos a partir desse princípio ativo dessas plantas. Mas elas vão muito além disso. No momento como esse que a gente está, você pegar uma planta desse tamanho, que é uma das estrelas daqui de casa, ela é conhecida, é uma suculenta, conhecida como orelha de elefante, né? Muita gente conhece. Quando você vier para cá, eu te dou. Aliás, ó, eu até peguei aqui, ó. Isso são mudas, mas são mudas. Essa planta aqui, grandona, ela saiu daqui. Essa é a planta matriz, por incrível que pareça. Ela teve um corte aqui, olha, tá caindo folha. Ela teve um corte aqui, né? Foi cicatrizado e voou na terra. E aí ela começou a dar brotação. Então ela tem uma brotação lateral aqui caindo, tá? Tem essa outra aqui, dá pra ver? Tá dando pra ver direitinho. Uhum. E tem uma outra aqui. São 3 filhotes originados de uma única planta. E a planta que foi, a gente fala decapitação, aqui. Essa daqui
ela continuou crescendo. Ela enraizou e continuou crescendo. Ela tem umas marcas de sol, porque o sol não é brincadeira, o Nordeste tem um sol para cada um. Mas mesmo assim, ela continuou crescendo e ela tá... É uma planta que tá saudável, tá bonita. E qual é... O que isso te traz de benefício? Ainda mais num momento como esse, onde a gente não pode sair de casa. Você vê uma planta crescer desse jeito, quando você vê ela dando filhotinho, ela saudável, é muito gostoso. Aí vem de uma outra, a terapia verde, ela está nada a esse momento de cuidar do que da questão energética, que como muita gente acredita, ou até mesmo da questão dos benefícios médicos, medicinais que as plantas têm. E tem sim, medicinal tem sim, é inquestionável. Mas essa terapia verde, ela está mais relacionada ao cultivo, ao quando está ali com elas, aprendendo. Elas trazem uma série de benefícios durante esse cultivo. A paciência é um dos... Daniela me conhece há um tempo, sabe que eu nunca fui muito paciente com nada. E as plantas trazem isso. A gente plantou esses vasinhos, foi no meu perfil, aliás, é seu pedido, né, que pediu um tomateiro. E eu aqui para vocês verem, para a gente conversar sobre. Né? Ela está estiolada, dá para ver. O que é estiolada? É quando ela cresce o pescoço assim, ó, bem comprido, tá? E ela não tem força para subir. Por que eu deixei? É uma judiação. Deixei para que a gente veja como a necessidade de determinadas condições, né, faz com que a planta não se desenvolva direito. E isso é um aprendizado. A gente vai aprendendo a cuidar delas e muitas vezes elas nos ensinam a cuidar da gente. Isso é a terapia verde. Ter a paciência para colocar a semente ali, esperar elas crescerem, se desenvolverem, observar a planta, ver do que elas estão precisando. Ah, precisa de água, está secando. Todas está estiolando, porque está faltando sol, está faltando nutriente. Isso é uma terapia. Se preocupe com outro ser vivo que não a gente, né? E, assim, faz com que você vá desenvolvendo várias qualidades. Me ajuda aí com a palavra? Não é bem qualidade. Para mim, vou dar meu depoimento, vários... então. Eu era uma pessoa, há anos atrás, que eu plantava espada de São Jorge e morria. Não brigue comigo. Nossa, mãe! Espada de São Jorge, ninguém... Espada de São Jorge morrer é fogo, né? E aos poucos, né? Desenvolvendo a paciência, eu acho que era pela falta de paciência. Por quê? Quando você tem uma planta, você tem que cuidar. É uma vida, né? Tá vivo ali. E exato. É o que eu desenvolvi, igual você estava falando aí, né? Do que a gente desenvolve na terapia verde. O que eu desenvolvi na terapia verde foi, primeira coisa, a paciência, porque teve uma vez que eu plantei uma sementinha de pimentão e quase um ano nasceu um pimentão, fiquei toda feliz, né? E exatamente. A gente desenvolve o amor também, porque a gente cria várias sensações quando a gente olha para a planta e a gente vê que a gente plantou, a gente está cuidando, então desenvolve o cuidado também com o outro, né? E aquele amor que a gente fica feliz quando a planta vai florir. Inclusive, eu separei aqui, ó. Esse aqui é um calanchoe, eu não sei se tem outro nome científico, mas olha o que acontece. Calanchoe. Agora a pronúncia é calanchoe. Calanchoe. A cientista então, eu comprei, ela estava toda florida, e sempre que eu compro essa plantinha aqui, ela flore e depois ela morre. E aí foi uma dica da Carol, tem uns 15 dias atrás, ou um mês, eu não sei, que ela falou lá na página dela, vamos podar. E olha aqui, olha, eu podei, inclusive aqui, ó, tava... podada, e aí, para minha surpresa, primeira vez na minha vida, essa planta brotou, olha que gente, cheio de brotinho, tá vendo? E flores, e todo mundo fala, ai, que apartamento, não dá para cuidar de planta. Mentira, porque essa daqui tem muito amor. Eu não sei se é porque ela é rosa, do amor, ou muito amor que eu coloquei nela, mas é a primeira vez nesses quase 40 anos de vida que a planta ressuscitou, ou seja, eu podei, cuidei, e o amor
fez ela florir de novo. E eu tô muito feliz. Então, assim, isso pra gente serve de terapia, porque conviver com plantas, e minha casa hoje é tipo uma selva, né? Tem muitas plantinhas, depois eu vou mostrar pra vocês, até mesmo uma hortinha em casa que a Carol me ensinou a fazer. E a gente muda até as nossas atitudes quando a gente tem planta em casa. Então,